Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa, hein? Hoje, a natureza e o homem, cenários. Vamos ao tema análise e interpretação de textos não verbais. Habilidade. Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Vocês sabem que eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani! Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais e professores. Primeira aula do dia, hein? Primeira aula do E dia esse hoje. friozinho gostoso, né, Andréia? Gostoso Pois para ficar na cama. Acompanha nem que seja da cama aí, gente, hein? Vamos lembrar do nosso café? Isso. Nosso café, né, Andréia? Então, Tomando seguinte. um leitinho quente. Vamos lá. Isso, um cafezinho com leitinho quente. Seguinte, amores, nossa aula de hoje é continuação da nossa aula de terça-feira. Então, antes que vocês coloquem pro é repetido, não é. Mas temos alguns slides que vão se repetir, mas com uma análise diferente. Então, coloca o objetivo na tela aí para vocês entenderem. Objetivo: realizar leitura e análise de textos não verbais por meio de, novamente, levantamentos prévios. Hoje temos uma comparação e uma novidade aí, inferência. Então, a gente vai tentar trabalhar com vocês a inferência, porque a gente fez o que? A análise das imagens, não foi, Andréia, na aula passada? Foi. Tentamos trabalhar a descrição, certo? Agora, a gente vai trabalhar um pouco da inferência. E aí, quando a gente chegar nessa atividade, eu explico o que a gente vai fazer, certo? Então, bora lá, meu bordão. Você Bora sabe lá. que tem uma mãe de uma aluna, a Pri, que ela fala pra mim que ela já fala bora lá, já. Ela introduziu a vida dela, o bora lá. Você Já quer lembra mandar os de você beijos, todos os Andréia, dias. antes que você Preciso. esqueça? Vou mandar um beijo para Maria Gabriela. Maria Gabriela, olha, não esqueci. Ela é da cidade de Sagres. Esqueci o nome da escola, mas não esqueci o nome da aluna. Um beijo para vocês todos de Sagres. Muito bem, beijos. Aí, seguinte, temos a professora Liandra Lima, de Tabapuã, da EE Capital Horácio. Ela entrou em contato comigo, inclusive enviou algumas atividades, pediu para a gente mandar um beijo para a escola. Beijos. A Ana Clara fez uma gravura linda, 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 que eu, inclusive, vou publicá-la. Vai ter um dia especial que eu vou tentar comentar com vocês no final da aula. A Isa Vieira fez várias anotações legais e colocou lá no Insta. A Vitória dos Santos, a mesma coisa. E aí nós temos os Instagrams diferentes aí que eles fazem um resumo, né? Um é o Student Isa. Ela fez um videocast, sempre ela está postando alguma coisa diferente, então curtam lá. Temos a Letícia Studs também, que é outro Instagram, que ela também foca nisso. Pro Silvana, que mandou a atividade da aluna Ana Laura, da E Pedro Augusto. Então, por hoje, eu acho que são esses nomes, certo? Então, bora lá começar a nossa aula? Pode abrir o chat aí para eles começarem a dar bom dia. Enquanto isso, beijo, viu, Cid? Bom dia para você também, Cid é o nosso intérprete. Então, não vou arriscar fazer a mãozinha igual a Mônica, não. Então, vamos lá, gente. Interação e sondagem aí de hoje. Vamos ver se você está ligadinho nas aulas. Quais os assuntos e conteúdos foram abordados na aula passada? Eu não quero só o tema agora, tá bom? Será que você consegue lembrar algum conteúdo, alguma coisa que a gente trabalhou aula passada? Eu já dei dica aqui, hein? Então, 2 minutinhos, que um minutinho é só para subir os bons dias e o outro para vocês conseguirem responder, certo? Já voltamos.
E aí, Andréia, o que Vamos eles lá. colocaram? Vamos ver se Várias vocês lembraram. respostas. O Iago colocou linguagem verbal e não verbal. O Rafael colocou verbal, não verbal, fotografia. A Mariana, a Júlia e o Enzo colocaram linguagem não verbal. O Diego colocou gravuras. E aí nós temos mais alguns aqui, ó. A Luísa colocou trabalhamos textos não verbais e descrição. O Vitor colocou desvendando o mundo dos bichos. A Fernanda colocou análise de imagens. E a maioria tem colocado linguagem verbal e não verbal. O Diego, você comentou, Déia? Comentou? Que ele falou gravura também? Coloquei, falei gravuras. Tá. Alguns lembraram até de coisas de aulas anteriores, mas olha a perguntinha que eu coloquei aí na aula passada, né? Então, a gente tem que estar ligadinho na aula passada. Eu sei que é muita aula, né, gente? Às vezes a gente se confunde, por isso que a gente tem que ficar retomando sempre. Então, vamos lá, verificando aqui o que a gente trabalhou. Texto não verbal, pode colocar na tela a resposta. Texto não verbal, linguagem não verbal, gravura e legenda. Então, o nosso foco foi a linguagem não verbal mesmo. Nós não chegamos a trabalhar na aula passada algum texto verbal, né, Andréia? A gente focou mais nas imagens mesmo. E também tivemos a legenda. Ninguém lembrou da legenda? A legenda não viu, eu estava procurando Né, agora a legenda. A aqui, legenda não. a gente comentou o que ela fazia, o que ela servia, e hoje a gente vai até criar uma legenda, hein? Então, isso daí foi o que a gente trabalhou. Então, hoje nós iremos fazer o quê? Aprofundar esses estudos aí, certo? Pode colocar aí na tela, retomando o texto. Na aula passada a gente fez essa parte bem rapidinha. Essa foi o finalzinho, né? Aí, gente, a minha aula, ela tinha sido toda preparada em cima de uma animação que tem como sugestão no caderno do professor e no caderno do aluno. Só que, infelizmente, não passou essa animação. Então, assim, lembra até que eu tinha comentado, a aula que vem a gente vai ver uma animação? Infelizmente, a gente não vai ver uma animação. Mas, assim, eu deixo o meu apelo aqui, professores. Passem aí o link para o aluno de vocês, ou entrem em contato comigo, que eu também tento passar o link, porque tem tudo a ver com a nossa aula e a gente consegue fazer uma comparação entre essa imagem que eu vou colocar aqui. Infelizmente não foi possível, mas aí eu revi a aula e a gente deu um jeito, tá bom? Então, coloca aí a imagem na tela. Imagem na tela, retomando o texto que nós vimos lá no finalzinho da aula, que eu falei até que aquele bicho era um hipopótamo. E teve gente tirando com a minha cara. Nossa, a gente sabe mais que a professora. Gente, eu não lembro de todos os bichos, mas é o rinoceronte. Então, temos aí uma girafa, um leão, um rinoceronte e uma flor, certo? Aí, no meio, temos ali mais uma flor com uma janelinha, um foguete e tal, mas vamos focar nessas imagens aí. Então, fazendo uma descrição breve aí, nós temos duas girafas, né? Elas são laranjinhas com as pintinhas pretas. Aí, elas estão meio que uma savana, alguma coisa assim. Parece que tem umas montanhas atrás, certo? As cores importam e muito. Bem colorida, né? Bem colorida, exatamente. Aí, olha lá a outra imagem do leãozinho. O leãozinho, ele também é laranja, né? Com amarelo, que é a juba. E parece que tem um sol. E eu não... Aí tem um lago, é um lago na frente? Um rio, alguma coisa assim? Dá aparentemente, impressão. né? E aí, embaixo, nós temos o rinoceronte. Também, ele tá laranja também. Parece que tem uma água ali, um céu azul, umas montanhas, um sol. E temos a planta, que a folhagem é verde e a flor é laranja, amarela e branca. Então, tem uma predominância de uma cor que a gente vai analisar mais para frente, certo? Então, agora vamos lá para as questões. A atividade aí, análise textual. Você se lembra desta gravura que vimos na aula passada? Inclusive, eu sugeri que vocês fizessem outras gravuras. E quem me mandou uma gravura, eu até falei, a Ana Clara, ela me mandou uma gravura muito linda de um passarinho, Andréia. Que bonitinho. E eu tô tentando ver se eu consigo colocar. Tá. Tô tentando ver se eu consigo colocar. Então, vamos lá para as perguntas. Fale um pouco sobre o cenário da gravura. O que você vê detalhadamente? Eu fiz isso, gente, porque nós temos as pessoas cegas. Mas eu quero que vocês tentem ver além do que eu vi, certo? Porque vocês enxergam muito mais. Então, assim, tenta você aí da sua forma de escrever num contexto geral, porque eu fui imagem por imagem. Tenta descrever num contexto geral aí o cenário. Esse cenário que nós acabamos de ver. Será que tem alguma coisa em comum dessas imagens todas que nós falamos detalhadamente? E a segunda aí, qual legenda você daria para essa gravura? Tem uma legenda que nós já mencionamos, mas se não fosse essa legenda que nós mencionamos na aula passada, sejam criativos aí. Qual legenda eu poderia dar também? Vocês deram várias legendas para as fotos da praia.
Foi. Ah, não, foi dessa também, né? Que a gente não, é que a No gente não finalzinho conseguiu foi muito aprofundar. rápido, é. Foi muito rápido, por isso que Aí eu você até voltei. pediu para acho que eles fizessem isso, né, Sim, em casa. sim. Então, por isso que eu retomei essas questões, tá? Porque elas acabaram passando muito rapidamente e aí deu para retomar. Então, respondam aí para mim 2 minutinhos, tá bom? Voltamos. Eu gostei das respostas. Você, Andréia? Também gostei. Eles estão atentos, né? E Estão, foram ninguém criativos. repetiu, assim, de certa forma, o que eu falei. Achei bem legal. Uhum. O que eles colocaram aí? Bom, a Maria Bruna colocou que parece que os animais estão numa janela, né? Retratados da janela de alguém, né? Isso. A Larissa colocou que são animais da savana. O Franklin colocou que são animais. Ele colocou assim: todos esses animais vivem na África. A flor, talvez. A flor, talvez. O Cauã colocou que são animais selvagens. O Miguel, animais da savana. A Isabela, animais da savana. A maioria também foi colocando animais da savana. Alguém colocou que eram animais silvestres. Selvagens, silvestres. Cauã lembrou, acho que da aula passada, isso. né? Cauã colocou, selvagens. Muito bem, que nossa aula foi uma das primeiras aulas que a gente entrou com essa temática. A Beatriz colocou que os cenários são bem coloridos. Uma cachoeira. Ah, ela viu a cachoeira também, ó. Sol, folhas. Você viu uma cachoeira aqui? Talvez ali no Leão seja uma cachoeira? Pode ser, pode ser. Água, animal, natureza. Muito legal. Parabéns, gente. Aí alguma colocou, foi a Daiane que você falou? Que se as imagens eram do Romero Brito, acho que ela... Acho que foi. por conta do colorido, Por né? conta do colorido, às vezes tem uns triângulos ali, as formas, também achei interessante ela fazer essa analogia. E aí, depois a gente volta nessa, tá? Vamos continuar aqui. Agora vocês vão responder aí a 3 e a 4. Que tipo de linguagem, essa vai ser fácil, a gente já falou bastante, predomina no gênero em estudo, verbal, não verbal ou mista? Justifique sua resposta. E a 4, a legenda da gravura é África. Por quê? O que remete você àquele continente? Vocês meio que já falaram, mas esquece só o teor savana. Quando eu falo assim, África, o que te lembra esse continente África, né? Porque a mim ele sempre me remete a alguma coisa. Vamos ver se alguém vai responder a mesma coisa que eu penso, mas eu quero a sua opinião. O que te remete a isso, tá bom? Então, quanto tempo a gente tem? 24, 2 minutinhos.
E aí, André, o que eles colocaram? Olha, a Ana Clara colocou que é não verbal, né, a linguagem que predomina, e que as cores vibrantes e os animais Remete à África. isso, que remetem à África. O Wilson colocou não verbal, e aí na sequência ele colocou, pois os animais mostrados são da África. A Bianca colocou também não verbal, porque se refere aos animais da África. E a Heloísa colocou, professora, tem um foguete mais uma planta no meio. Ela está intrigada com o foguete com a planta no meio. Você sabe que eu também fiquei intrigada com esse foguete? Essa planta está numa janela, né? Agora, o foguete eu também fiquei intrigada. Tá aí uma coisa que também não fiquei pensando a possibilidade desse foguete aí. Temos mais? De certa forma, eles colocaram isso, né? Eles estão ligando os animais mesmo à África, né? O que chama mais atenção ou o colorido. Tá, então a gente vai agora verificar as respostas da 1 lá que a gente fez e a gente vai analisando uma por uma, tá bom? Então vamos lá. Retomando aí na 1, fale um pouco sobre o cenário da gravura, o que você vê. Aí eu vou falar a parte técnica realmente, como o professor colocaria para vocês, tá bom? Na gravura, o título África possibilita construir referência sobre o cenário e o ambiente, o que se evidencia também pela alternância de planos, animais e plantas coloridas, que vocês colocaram em primeiro plano, e o que também sugere diversidade da fauna e da flora e alguns aspectos de relevo em segundo plano. Então, tem aquelas coisas, por exemplo, a cachoeira, o rio, outras coisas que ficam em segundo plano, e os animais, que é o que se destacam mais, que foi exatamente o que vocês pontuaram. Alguém ainda colocou, acho que foi o Franklin, os animais com certeza da África e as plantas talvez, né? Eu também fiquei com essa, mas sim, temos fauna e temos flora também, né, gente? Então, temos a possibilidade da planta. Não sei o nome das plantas que nascem lá, não sou professora de ciências, mas vocês podem, de repente, investigar, tá? É uma pesquisa interessante. A2, qual legenda você daria para essa gravura? Aí é uma resposta pessoal, certo? Então, cada um daria aí a legenda que achasse melhor. A3, que tipo de linguagem predomina no gênero em estudo? Verbal, não verbal ou mista? Aqui eu acho importante a gente retomar para a imagem um minutinho, ó. Muitos colocaram mistas também, certo, Andréia? Mista, linguagem mista. Porque eu acho que vocês se atentaram para o que está escrito embaixo. Mas vamos pensar, nós analisamos o texto como ele é. Lembra que eu falei que quando nós vamos ao museu, por exemplo, que nós enxergamos uma foto, uma imagem, um desenho, uma gravura, uma xilogravura, seja lá o que for, a gente olha primeiro a imagem e depois a gente vê o que é a legenda, porque a legenda é a descrição do que a gente está analisando, o que a pessoa quis dizer com aquilo, para a gente conseguir se encontrar, porque nós podemos ter várias análises, certo, André? A André, inclusive, falou que acha que a legenda nem deveria ter, para justamente a gente ampliar o nosso conhecimento e pensar várias coisas. Pode ser assim, não precisa ser uma descrição detalhada, né? Pode ser só uma dica. Como essa daí, África, né? Essa daí já, opa, então já sei o que ele quis remeter aí nessa gravura. Então, assim, é importante a legenda, mas o texto em si é só essa gravura, só essa imagem. Apresenta aí alguma palavra? Não, só temos os desenhos. Então, assim, não sei nem se é desenho que fala na gravura, né? Temos aí as imagens. Então, ela é uma linguagem não verbal, tá bom, meus amores? A legenda, ela vem até a parte, embaixo, às vezes numa plaquinha, ou embaixo do quadro, ou embaixo da escultura, que seja, tá bom? E aí, a 4, a legenda da gravura é África. Por quê? O que remete você àquele continente? Era, assim, uma resposta pessoal. Então, eu coloquei meio que a minha resposta pessoal, tá? A gravura remete aos animais deste continente, como girafa, leão e rinoceronte. Os 2 últimos mais conhecidos lá, fui pesquisar isso, tá? Então, leão e rinoceronte é bem característico. E as cores vibrantes e o cenário que representam o habitat natural desses bichos. Então, cores vibrantes remete muito para a minha África. Se vocês forem olhar, muitas pessoas hoje usam essas cores vibrantes, usam turbantes, usam materiais, tecidos, que tentam remeter a esse continente, certo, Andréia? Sempre cores fortes, né? Sempre cores vibrantes fortes, mesmo, exatamente. E alguém colocou exatamente essa minha resposta. Foi a Ana Clara, eu acho que foi a primeira a responder. Eu acho que colocou, foi. As cores vibrantes e os animais, colocou. Ela foi exatamente na minha resposta. Então, eu falei, cada um vai ter uma resposta pessoal. Você vai analisar a gravura ao seu ver. Pensa o que eu acabei de falar. Se tivesse lá exposta no museu em algum lugar,
Qual a sua interpretação dessa imagem? E aí depois você leria a legenda, que é o que eu costumo fazer. Tem gente que já vai direto na legenda. Eu acho que acaba fazendo a gente perder um pouco o sentimento que a gente pode ter por aquilo. Minha impressão, gente, mas não significa que é via de regra, ok? A Andréia nem gosta de ler a legenda, porque ela não gosta de perder a impressão dela, né, Andréia? Isso mesmo. E olha que engraçado, a gente ficou intrigada com aquela coisa do foguete, né, lá no meio. E a Giovana disse o seguinte, que é não verbal, pois não temos palavras em sua análise. Entendi o que ela quis dizer. Acho que deveria ser zoológico. Em uma floresta não tem foguetes. Eu também fiquei intrigada com esse foguete. Que caminho ela tomou, né? Eu também fiquei, e eu ainda tentei procurar na internet, eu coloquei essa legenda para tentar ver se tinha uma análise para falar do foguete, gente. E eu não vi essa análise. Então, de repente, eu não sei, não consigo mensurar. Se fosse um avião, ainda poderia dizer que você vai viajar na história, viajar para outro continente. Agora vai ver que não coube um avião, ele colocou um foguete. Não sei, mas olha que interessante. Ela é realmente para a gente levantar hipóteses. Então, o que seria esse foguete aí? Vocês podem até levantar hipóteses e colocar para mim, porque eu acho que vocês têm uma imaginação muito maior que a minha e são muito mais criativos, certo? Então, continuando aí, novamente o texto que vimos na aula passada, retomada a leitura do texto 1. Lembra dessa imagem? Então, era a praia que nós tínhamos que ela estava suja, certo? A gente até comentou que a areia dessa praia era mais suja que a areia da outra, né? Que era uma areia mais, como é que eu posso dizer, compensada, né? O mar tem ondas, aí temos a parte verde, temos algumas pessoas lá, 4, 5 pessoas e muito lixo. E aí, na imagem 2, nós já temos uma praia que parece paradisíaca, com uma areia mais fofinha, fininha, branca, um mar calmo, calmo, calmo. Aí ali a gente ficou pensando se era um iate ou uma lancha. Não, vou falar que eu não consegui enxergar direito. E aí temos ali 2 pessoas, pode ser uma mãe e uma criança, enfim. Uma árvore e a tela que a gente também ficou intrigado na aula passada, que levantou alguns questionamentos, certo? Agora tem aí uma análise textual, novamente uma retomada. Então, o que nós falamos da aula passada? As 2 fotos são textos não verbais, pois utilizam linguagem não verbal, certo, Déia? A gente tinha essa atividade. Em ambos os textos temos praias, no entanto, no texto 1, a praia está suja, sofreu o impacto do homem sobre o seu habitat. E no texto 2, está limpa e aparentemente é paradisíaca, né? Porque parece que não tem ninguém, parece que estamos num paraíso. Eu não sei, eu não vou falar disso agora. Quando você falar, eu complemento. Porque de repente eu posso antecipar alguma coisa que eles tenham que observar. Tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma retomada, continuando aí com uma análise textual. Respondam aí para mim. 1. A foto, texto 1, é representada por muito lixo. Quem, em sua opinião, é responsável por isso e por quê? Levante hipóteses. Lembra que eu falei da inferência? Então, é aqui que vai entrar a inferência. O que você consegue pensar além dessa imagem? O que não está dito, o que não está escrito? O que está implícito, o que fica subentendido para você aí? Então, quem, em sua opinião, é responsável por isso, por essa quantidade de lixo que temos aí? E por quê? Você vai levantar hipóteses para mim, tá bom? E a 2, em sua opinião, tendo em vista as fotos analisadas e o texto lar, docilar, ops, a gente vai lembrar do texto que já falamos na aula passada, é possível afirmar que o homem invadiu o habitat natural dos animais? Meio que a 1 e a 2, elas se conversam. Mas a 1 você pode responder qualquer outra pessoa ou acontecimento que tenha causado esse lixo. Já na 2, eu fui específica na pergunta. É possível afirmar que o homem invadiu o habitat natural dos animais? Você vai tentar justificar pela imagem em relação ao texto. Então, são 2 perguntas aí, se vocês analisarem, um pouquinho complexas, tá bom? 2 minutinhos para responder.
E aí, Andréia, vamos caçar as respostas. Vamos lá. Olha, o Breno colocou, ele colocou só sim, né? Na primeira, mas ele colocou para a segunda assim, porque o homem não fica satisfeito com um pedaço de terra. Tá. Então ele está enxergando um pouquinho mais aí, né? A Carla disse, nos seres humanos. Nós, seres humanos, deve ser, né? É, Responsável. nós, isso. E sim, o homem invade. A Emily colocou a mão do ser humano. Quem é responsável, então? A mão do ser humano. E aí, o outro é o homem invadiu, ela colocou sim, pois os animais estão sofrendo até de extinção. Que bonitinha. O Rafael, pelas pessoas não descartando, seria lixo, que faltou Sim. lixo aqui no lugar certo. O Caio colocou, porque a sociedade não cuida bem do meio ambiente. E sim, invadiram. O Marcos, a gente, olha só que legal, a gente, a humanidade, muito legal isso, Sim, porque né? ele faz parte da humanidade, né? Muito bom o jeito que ele colocou. Aí o homem, o Nicolas, o homem sim, porque os homens não cuidam da natureza. A Lívia colocou o ser humano e sim, para conseguir ganhar dinheiro. Olha a resposta do José, Andréia. O homem, sim, porque o homem destrói tudo. Não, mas não é essa que eu queria ler, não, era do Lucas. O homem, sei lá, o ser humano é fogo. Ó, metáfora. Muito bem, então é o seguinte, eu coloquei como resposta pessoal aí, mas a gente pode até comentar, né? A foto 1, texto 1 é representada por muito lixo. Quem, em sua opinião, é responsável por isso? Sim, o homem, né? Até porque os animais não produzem esse lixo. Eles comem, eles se alimentam, tudo da natureza. Posso te cortar um pouquinho? Pode. Você falou assim, o homem, e aí o Gustavo colocou assim, o homem não, só o homem, mas as mulheres também. Então, eu entendi, Gustavo, é que quando a gente fala o homem no sentido do ser humano, até seria um homem com letra maiúscula aí, né? Não é o gênero homem, a gente entende, não. O homem, nós, homens, A e humanidade. nós, mulheres e homens, nós, homens e mulheres. Sim, mas ele foi defender, achei bonitinho. Tá certo, Gustavo, eu entendi agora. É só Então, para esclarecer o homem aí, sim, qual é o vocês homem. conseguiram. Aí, André, você quer fazer o seu apontamento que você ia fazer, Deia? Porque, de repente, você tenta usar as palavras melhor. Porque aqui a gente vai ter que tentar utilizar as palavras para vocês entenderem o nosso ponto de vista em relação à foto 1 e à foto 2. Tá, deixa eu só falar o da Ana Carolina, então, que ela fez uma resposta bem completinha. Ela colocou, o homem é responsável por tudo isso, verdadeiros poluentes. De novo, o homem com letra maiúscula, hein? E aí, o 2, sim, pois aqui era a casa dos bichos, mas agora é do ser humano. Então, ela fez uma resposta bem completinha. Bem completinha. E aí, o que eu estava falando com a Dani aqui? Nós temos duas imagens aí, duas fotos, né? Sim. Uma foto onde a gente percebe que houve uma passagem muito maior de pessoas, né? É como se fosse uma passagem livre, todo mundo tivesse acesso àquela praia. Isso, então, né? eu diria que seria algo assim, uma praia mais popular, no sentido de ter mais pessoas passando por ali. E acesso. Isso, mais acesso fácil. Isso. A segunda praia, a gente percebe que que existe assim uma limitação ali. E infelizmente deve acontecer mesmo. A É por gente, inclusive, conta. viu uma lancha ali, ou um iate. De repente, aquelas pessoas chegaram ali por esse iate ou por essa lancha. De repente, o acesso também não seja tão fácil, Tão seja fácil limitado. e demonstra uma coisa mais elitizada. Então, a nossa leitura é essa. Mas a gente percebe isso, que houve uma passagem maior de pessoas. Então, significa o quê? Isso também? Uma divisão aí de classe social. Sim, que né? sempre existiu e Sim, continua existindo. Então, não significa dizer isso que eu quis falar que, porque é popular, tem mais sujeira, porque o que é popular as pessoas não ligam. Não, eu não quis fazer discriminação, eu só quis mostrar. Existe uma diferença ali. Não está dito, Mas né? está implícito. Mas está implícito. Não presta atenção nisso Exatamente. também. Então, isso é fazer né? uma inferência também. É ir gente. além do que a foto representa. Ela te dá possibilidades de pensar outras coisas, né? Exatamente, muito bem, Deia. E a segunda aí, em sua opinião, tendo em vista as fotos analisadas, o texto lar do oscilar, é possível afirmar que o homem invadiu o habitat natural dos animais? Sim, né? A gente viu, inclusive, no texto, na reportagem, que fala isso, que o homem meio que invadiu e na pandemia que o pessoal ficou em casa, os animais retomaram aí
o que era deles, vamos colocar assim, entre aspas, mas de uma forma diferente, tanto que tem o ops, porque eles não se depararam com a mesma situação, com o mesmo habitat, né? E sim, muitos animais estão extintos por conta do homem, caça ilegal, e aí vai, que tem várias possibilidades. Essa daqui eu vou pular, porque meio que a gente já falou. Então, vamos agora para a atividade comparando o texto aí. Observe novamente as fotos apresentadas no início da atividade, com base nas informações do texto que você reescreveu e no conteúdo das fotos acima, responda as questões que seguem. Então, é o seguinte, a gente criou uma legenda para a primeira imagem lá, que era da África. Agora eu quero que vocês criem uma legenda. Pode abrir o chat, já que eles vão criando, porque faltam 5 minutinhos. Cria uma legenda para a foto 1, da praia suja, e a foto 2 lá, que ela é paradisíaca. Então, cria para mim qual legenda a gente poderia colocar embaixo dessas fotografias se fôssemos expô-las em algum lugar, certo? Então, vão criando aí. E, é isso daí. Aí depois a gente volta para a proposta da atividade. Então, vamos ver o que eles estão colocando. Eu vou dar 2 minutinhos, vai, que eu acho que 1 minutinho e meio, dá tempo. Olha, tem uma aqui que é... E a ideia? Olha, Adorei as propostas. eles estão respondendo umas coisas bem legais. A Kimberly colocou assim, para né? Ela colocou a ação mais imperdoável do homem. Ela colocou homem com letra maiúscula. Ó, Gustavo. Prestou atenção, muito bem. Aí a Maria Clara colocou a poluição do ser humano para e a 2, animais em apuros. O Luca colocou descaso com a natureza pela humanidade. E na 2 ele colocou beleza natural. Olha que bonitinho. Bonitinho. A Lívia colocou para 2, momento paradisíaco ou momento de paz. A Lara Melissa colocou o que o homem faz, eles estão colocando com letra maiúscula. Olha que bonitinhos. É ótimo, mas presta atenção. E a 2, ele pode fazer também com essa. Olha só, hein? Se fosse uma do lado da outra, eu gostei, porque faz refletir em outras coisas também. Olha o Murilo. Boa, Murilo, essa, viu? Eu sei que você está pensando já lá na frente. Já está fazendo inferências, olha só. Ele colocou assim, devemos poluir menos. Deixem a escola mais limpa também. Olha. Porque é o nosso habitat, não é? De certa forma, a gente não convive ali com uma sociedade, com as pessoas, professores, alunos, funcionários, uma boa parte do tempo. Perfeito, a gente tem que colocar mesmo. Olha, eu vou fazer um comentário aqui da Isabelle. Não que a Isabelle tenha falado errado, não, ela falou certo. Ela colocou assim, praia de rico e praia de pobre. Só que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala assim. Para não soar preconceituoso. Para não soar preconceituoso. É o que a gente tentou explicar, né? Isso, porque senão, não que você... É claro, você está num processo. O que você colocou, eu entendi perfeitamente. Mas o que você precisa, então, corrigir agora? Se a gente deixar assim, uma é praia de rico e a outra é praia de pobre, eu vou dizer o quê? Que
só o pobre é que não tem consciência com as coisas. E não é verdade, é o Sim. ser humano que não tem, independentemente da classe social. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu entendi perfeitamente, Isabelle, não é bronca, é só porque vocês estão no processo. Então, vamos corrigir isso num texto, né? Se fosse Sim. num texto, soaria, né? Não que isso não seja texto, mas se fosse num outro texto, soaria, poxa, a Isabelle foi preconceituosa aqui. Ela disse que o pobre não tem cuidado com a natureza, o pobre joga lixo em qualquer lugar. Então, precisa tomar cuidado com isso. E isso significa ir além do texto também. Então, é o outro, porque você escreve sempre para o outro. Então, o outro vai ler isso e vai estabelecer, então, um perfil a seu respeito. Poxa, a Isabelle é preconceituosa. Então, toma cuidado. Sim, né? muito bem colocado. Faltando aí alguns segundos, proposta de atividade na tela. Pode abrir o chat para mim, por favor. Converse com algum familiar, um colega de classe ou um amigo, pessoalmente ou virtualmente, sobre os cenários retratados nas fotos. O que vocês pensam sobre a intervenção do homem na natureza? Registre um pequeno texto, as considerações e opiniões a que chegaram, ok? E posta lá, eu no CMSP. E aqui nós temos aí o que vocês acharam da aula de hoje. Coloca no chat, lembrando que tem o QR Code e o link para vocês avaliarem a aula. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo de hoje, principalmente trabalhar essa questão da inferência, que era o que a gente queria... como é que eu posso dizer? Ensinar um pouquinho, porque é algo para o 6º ano talvez não seja tão comum, né, Andréia? Eu acho que vocês têm muita capacidade de fazer instigá-los de alguma forma, certo? Então, Andréia, muito obrigada. Obrigada, Suas colocações Dani. foram perfeitas. Alunos, pais, professores, beijos e até amanhã não tem, porque amanhã é AP, tá bom? Então, Beijos. até setembro. Até setembro. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.